Quando ele toma um tiro, irmão, na perna ou no braço, que é a maioria, mais de 70% das ocorrências é tiro na perna ou no braço, irmão. Acontece tudo isso que eu falei. A pessoa vai morrer. Em 3 minutos, em 4 minutos, óbito. Antes de começar o nosso vídeo, eu quero lembrar vocês que o nosso site já está no ar, que é apgalera.com.br. Lá você vai encontrar nossas camisetas e os bonés exclusivos. Entra lá e confere. Cara, andando na sua rua você pode se ferir. Tem um vídeo... Você mostrou o vídeo, né? Puta, o cachorro. Mano... O cachorro atropela o cara, velho. O cara tá andando na rua... Tem uma cara de cachaceiro da porra. O cara tá andando na rua, vem um cachorro... Eu não sei se é o dente ou a coleira. E ele passa assim na canela. Pegou lá acho que a artéria tibial. E rompe, mano, a artéria. E começa a jorrar sangue no chão. O cachorro, mano. Eu acho que o cachorro é dele ainda. É porque o cachorro entra pra dentro da casa, velho. Puta que pariu. Cara, 5 minutos o cara tá morto se ninguém conter aquela hemorragia. Mano, você na rua, andando na rua da sua casa, você pode sofrer uma lesão com hemorragia massiva. Atropelado. Eu que tô no bombeiro agora, sou operador do resgate, é direto, é todo dia. A cada 4 ocorrências, 3 é com moto. Quem anda de moto, para você sofrer uma lesão, é muito fácil, tá? Acidente de trânsito, atropelamento, andando na rua, no serviço, principalmente, é muito fácil você sofrer uma lesão com hemorragia. Você vai atender um Charlie 04 num bar, vem um doido lá e dá uma facada em você. Você vai fazer uma abordagem veicular e o cara dá um tiro, acerta a sua perna, acerta o seu braço, pode acontecer. Muita gente faz, né, o bico, né? Você pode sofrer. Você numa loja, na farmácia, você pode sofrer um tiro. Então é muito fácil. O ser humano ele é meio esquecido. Não é porque faz tempo que você não sofre uma lesão com hemorragia ou porque você nunca sofreu que não é fácil acontecer. Pelo contrário, é muito fácil. A gente que tá na área, mano, é do nada. Do nada você sofre uma lesão com hemorragia. E aí, irmão, somente o conhecimento e o equipamento certo que vai te salvar. E para ficar assim, um resuminho bem fácil, pra gente finalizar o assunto da importância do torniquete, todo mundo sabe que, né, que o sangue que é o líquido da vida, né, o líquido que faz todos os órgãos, os tecidos, né, funcionarem, terem a energia suficiente para funcionar, efetuar a sua função específica e funcionar. Quando há esse bloqueio, quando é interrompida essa função, seja por uma hemorragia, por uma lesão, por um tiro, por uma facada, começa alterações do seu organismo, né? Esses tecidos, esses órgãos já não são mais irrigados, oxigenados como devem ser, tá? O nosso organismo começa a ativar vários sistemas compensatórios, como um dia a gente pode explicar mais sobre o que é isso, o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Caramba, como que é o nome? É o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Caramba. É um sistema ativado no nosso organismo quando há essa hemorragia, onde ele ativa lá a vasoconstrição, aumento da PA, da pressão arterial sistólica, retenção de sódio, de líquido, é uma série de coisas, é um dos sistemas que são ativados, tá? O nosso sistema que trabalha no sistema aeróbico, com oxigênio, né, passa a trabalhar no sistema anaeróbico, e aí é sem oxigênio. Aí começa a liberar ácido lático, corpos cetônicos, potássio, começa a liberar enzimas, toxinas que são maléficas ao organismo, e esses órgãos, tecidos, já não possuem mais energia para efetuar a sua função. E aí começa a falência, e aí começa aquele efeito em cadeia, falência múltipla dos órgãos, e você já vai rebaixando, entra lá num PCR e você morre, tá? Então, assim,
O sangue, entre várias coisas, regulação de temperatura, nutrientes, etc., o principal é levar o oxigênio, né, pelas hemácias, né, a todo esse organismo, aos órgãos nobres, aos tecidos, aos músculos, até a ponta do pé. Nós temos vasos arteriais e venosos em todo o corpo, até a ponta do pé. É um sistema fechado que, segundo estudos aí, é mais de 100 mil quilômetros, se for somar todos eles, entre artérias, veias e capilares, que é onde é feita a troca gasosa do sangue arterial, que é rico em oxigênio, esse sangue arterial, e entre os capilares, né, nos vasos capilares, os vasos finos, é feita a troca gasosa, onde esses tecidos que absorveram esse O2, eles liberam o quê? Agora gás carbônico. E aí esse sangue volta pelas veias e já não é mais aquele sangue vivo, vermelho vivo, oxigenado. É um sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. E ele volta. Volta por onde? Volta pela veia cava, vai para o coração bombeia e manda esse sangue para o pulmão, pela artéria pulmonar. Você respira. Os alvéolos capilares desse pulmão absorvem CO2, injetam nesse sangue, eu estou resumindo basicamente, injetam nesse sangue esse O2, aí o sangue fica vermelhão, vivo, até borbulha de tanto oxigênio, ele volta pela veia pulmonar para o coração bombeia, e aí pela artéria aorta esse sangue vermelho, vivo, oxigenado, vai para onde? Para todo o corpo. Cérebro, tecidos, órgãos, até a ponta do pé. E assim, sucessivamente, até você morrer. Quando há essa lesão, quando há essa lesão que começa a sangrar, vamos dizer assim, um adulto normal tem mais ou menos 5 litros de sangue, um adulto normal. Começa a perder sangue, começa a acontecer alterações no meu organismo, tá? Inclusive existe uma tabela, isso é interessante falar, Adler. Existe uma tabela mundial chamada de tabela do choque, ou tabela do choque hemorrágico, tabela da hemorragia, é uma tabela mundial onde há 4 classes, ou 4 graus, que, mais ou menos assim, até 750 ml de sangue, acontece algumas alterações no seu organismo, seja na sua pressão arterial sistólica, na sua frequência cardíaca, na sua frequência respiratória, no seu estado mental, na pressão do pulso, entre outras coisas. É classe 1. Depois a classe 2, 750 ml até 1,5 litro, onde aí acontecem outras alterações. A sua frequência respiratória começa a aumentar, a sua frequência cardíaca começa a aumentar, a PA, que é a pressão arterial, começa a baixar, porque todo mundo, para quem não sabe, a PA, a pressão arterial, é a pressão que o sangue faz na parede do vaso arterial. Existe lá o caninho, vamos dizer assim, né? A mangueirinha. A pressão que o sangue faz nessa parede é a PA. Se eu tenho menos sangue, porque eu perdi, a PA baixa. Há menos pressão arterial. E isso começa a ativar sistemas do nosso organismo, começa a gerar uma série de coisas. Já começa a falar, opa, tá acontecendo alguma coisa. Opa. O sangue é o que regula a temperatura do nosso organismo. Não é só levar oxigênio. O principal é levar oxigênio, mas o sangue é o que regula a temperatura também. Se a gente tem lá a temperatura lá normal, 36, 36,5, 37, 37,5, é por causa do sangue. Se eu perco sangue, eu perco temperatura. Pouca gente sabe disso. Se eu perco temperatura, eu entro em hipotermia. E muito poucas pessoas sabem disso, somente o pessoal que é da área mesmo. Quando eu entro em hipotermia, a hipotermia ela atua, ela altera o nosso sistema natural de coagulação, irmão. Principalmente abaixo dos 35 graus.
ela interfere na cascata de coagulação. Quem quiser pesquisar tem na internet. Um dia a gente pode entrar mais nesse assunto, que é um assunto pouco complexo, mas a cascata de coagulação é um fator que ativa outro, que ativa outro, que ativa outro, por isso que é chamada de cascata de coagulação. E quando o meu corpo entra em hipotermia, abaixo de 35 graus, não consegue mais coagular, irmão. Não coagula mais. Não coagula mais, como deveria, sangra mais. Se sangra mais, não há irrigação sanguínea ou o que deveria ter. Se não há irrigação sanguínea, há hipoperfusão, os órgãos começam a deixar de receber esse oxigênio, começa a acidose metabólica, redução do pH, morte de células, aí começa a acidose metabólica, esses órgãos, esses tecidos não têm mais energia para efetuar a sua função, e aí entra numa coisa que é chamada de tríade letal, tríade da morte, que um dia a gente pode falar um pouco sobre isso. E a morte? Essa tríade letal basicamente é 3 pilares: hipotermia, a coagulopatia e acidose metabólica. A hipotermia, ela entra na coagulopatia, onde o corpo não coagula como deveria, ativa lá a cascata de coagulação. Por isso que tem alguns medicamentos, o pessoal da área vai conhecer o ácido tranexâmico, o transamin, que ele é um agente antifibrinolítico, que ele ajuda nessa coagulação. É injetado lá no local da ocorrência. E a coagulopatia faz sangrar mais, aumenta a hipoperfusão e aumenta a acidose metabólica. Então, essa tríade, chamada de tríade letal ou tríade da morte, é letal para vir o óbito mesmo. Aí você vai em PCR e morre. Como que eu evito isso? Tudo isso que eu falei, o sistema renina, angiotensina, aldosterona, tríade letal, sistema compensatório, sistema descompensatório. Como que eu evito que chegue no estado crítico, no colapso do organismo? Parando o sangramento. Para quem não entendeu tudo que eu falei aqui, ó, essa é a parte principal. Parando o sangramento de forma efetiva. Efetiva, não deixando que perca mais uma gota de sangue. Se você está na ambulância, no resgate, numa unidade de suporte avançado, grande oferta de O2, irmão. Oxigênio. E controle da perda adicional da temperatura corporal. Não pode perder mais nada. Tem que aquecer essa vítima. Como? O mais usado? Manta térmica. Manta aluminizada. Nisso eu consigo dar uma sobrevida. No caso da avançada, eles vão ter lá medicamentos, analgesia, o transamin, o ácido tranexâmico, os cristalóides, vai ser lá, né, reposto essa volemia, esse volume perdido, né? No intra-hospitalar vai ter as bolsas de sangue, mas no suporte, na unidade de suporte básico não tem nada disso. Então controle efetivo do sangramento, efetivo, grande oferta de oxigênio, de O2, e controle da perca adicional da temperatura, aquecer essa vítima, transporte imediato. Nisso eu consigo dar uma sobrevida e até que ela chegue na mão do médico com vida, para não perder, né, essa pessoa aí. E no caso do agente de segurança pública, do polícia, quando ele toma um tiro, irmão, na perna ou no braço, que é a maioria, mais de 70% das ocorrências é tiro na perna ou no braço, irmão. Acontece tudo isso que eu falei. A pessoa vai morrer. Em 3 minutos, em 4 minutos, óbito. E nessa tabela do choque que eu falei, que são 4 classes ou 4 graus, a partir de 1.500 ml, 1,5 litro de sangue perdido, há uma alteração. Várias alterações na PA, na frequência respiratória, na frequência cardíaca, na pressão do pulso, etc. Mas o principal para a polícia, quem é a polícia, agente de segurança, tem que saber disso aí. Quando eu perco 1,5 litro
tá? Acima de 1,5 litro, que já é choque grau 3 ou classe 3, eu perco meu estado mental alerta, irmão. O polícia não pode perder o seu estado mental de alerta no local de combate. A partir de 1,5 litro, eu entro em confusão mental e atordoamento. Misericórdia. O polícia que entra em confusão mental e atordoamento no local de combate, tchau, polícia. Ele Já cai era. pro chão, o cara vai lá dar um tiro na cabeça dele, pega a arma dele, ou de longe ele já atira no cara e tchau. O cara não tem mais força. Ele tá mongolão lá, cai no chão, ele não tem nem força pra pegar a arma dele. 1,5 litro numa artéria aí que... Quantos Mano, segundos? isso é boa pergunta, irmão. Tem uma ocorrência de um guarda civil municipal de São José do Rio Preto, que tá o guarda civil e uma GMF, a guarda feminina. E tem uma ocorrência, eles são alvejados. Aqueles da bicicleta, né? Que Isso, vão atender uma ocorrência. São José do Rio Preto. Esse guarda, esse vídeo é excepcional, é muito bom para explicar isso que eu tô falando. Quando esse guarda toma o tiro na perna, ele olha, ele sentiu a perna. E aí eu faço os alunos cronometrar. Quanto tempo leva para que esse guarda perca o seu nível de consciência, o seu estado mental alerta? Quanto tempo demora para ele estar em estado de confusão e cair? O pessoal acha que demora. Pô, é possível, mano. Para mim chegar a cair no local, vai demorar. Irmão, a gente cronometra, dá mais ou menos de 36 a 39 segundos. Pra perder a consciência. Pra perder a consciência e cair no chão. Não tô falando do óbito, não tô falando da morte desse guarda. O óbito vai vir. 3 minutos, 3 minutos e meio, 4 minutos no máximo, óbito, morte, tchau e bênção. Se ninguém parar aquele sangramento. Eu tô falando do estado mental. Estado mental que o polícia não pode perder no local de combate. É cheio de mala, eu não sei se tem o comparsa armado atrás de um muro, se tem um terceiro em cima de uma moto. O polícia não pode entrar em confusão mental no local de combate. O local de combate é um local hostil, tem que estar alerta. De 35 a 39 segundos é o tempo que ele cai, irmão. Ou seja, no mínimo 1,5 litro ele perdeu lá. Quando ele cai, depois ele perde mais. Mas quando ele cai, dá pra ver certinho, ele perdendo a consciência e caindo. Ou seja, começando o choque grau 1, grau 2, grau 3, e dá pra ver certinho. No começo lá o estado mental alerta, depois ansioso, agitado, a PA vai baixando, a frequência respiratória vai aumentando, a frequência cardíaca vai aumentando, porque é o organismo, o sistema compensatório, o organismo pedindo, viu? Manda mais sangue, respira mais. Por isso que quando você perde sangue, você começa... E o coração? É o sistema compensatório. Os distais, a parte distal do eixo central começa... quase não tem mais irrigação, por isso que eu não sinto mais a pressão do pulso distal, pulso radial. É o organismo tentando sobreviver, mandando aquele restante de sangue que eu tenho para onde? Para os órgãos nobres. Eu tenho 5 litros, eu perdi 1,5 litro. Opa, esse restante de sangue que eu tenho que o organismo entende que eu preciso manter aqui nos órgãos nobres. Vai, Joe, respira mais. Vai, coração, bate mais. Por isso que o coração acelera, por isso que eu respiro mais, a PA baixa, a pressão do pulso radial fica fraca ou até ausente, eu não consigo sentir mais. E quando o guarda toma o tiro, ele cai em 36 segundos, irmão. Isso é um conhecimento que nos foi negado, é um conhecimento que demorou para chegar no Brasil, que lá fora o pessoal já sabe, ó. Muito tempo. E todo policial... por isso que assim, eu fico contente desse convite que você me deu, você sabe a importância dessa instrução, e essa informação que a gente está passando aqui, irmão, salva vidas. Tenta imaginar quantos policiais, falo policial em geral, agente de segurança pública, morreram por falta desse conhecimento. Muito, né? Por mito, por bobeira.
por falta do conhecimento adequado, correto, e por falta do equipamento. Polícias, se você toma um tiro na perna ou no braço, em poucos segundos, em menos de 1 minuto, dependendo do grau da lesão, se for um tiro na coxa, por exemplo, e atinge lá um vaso arterial, uma femoral, por exemplo, em menos de 40 segundos você cai confuso e atordoado no chão. Tchau pra você, você não consegue combater mais nada. O mala vai lá te finalizar, você tá com a arma na mão, você não consegue, não tem mais força. Consegue erguer a arma. Não consegue pegar torniquete, nada. E aí eu deixo isso bem claro. O único dispositivo no mundo que consegue, de forma rápida, menos de 40 segundos, e de forma efetiva, porque não pode parar mais ou menos, tem que parar. E com uma mão só, eu consigo pôr o torniquete tático com uma mão só. Improvisar jamais, você não consegue improvisar com uma mão só. E você não consegue improvisar em menos de 40 segundos. A gente faz isso na prática e não consegue. Somente o torniquete tático, o torniquete comercial, é que consegue, em menos de 40 segundos, bloquear, parar, cessar esse sangramento de forma efetiva, de forma eficaz, e evitar que você perca mais de 1,5 litro e perca seu estado de alerta e entre em confusão mental. Você vai continuar com a perna ferida, vai continuar alerta, ansioso, agitado, doendo, né, com a respiração ofegante, mas o seu estado mental ainda no QAP. Continua. Porque você só vai perder, vai entrar em confusão mental, em estado de atordoamento, depois estado letárgico, inconsciência, depois de 1,5 litro. Antes de 1,5 litro, você consegue combater. Você tem o seu estado mental ainda alerta. Você ainda fica na ativa lá, né? Só o torniquete, irmão. Em menos de 40 segundos, em local de combate, só o torniquete salva você, um agente de segurança pública, se você for alvejado. E refriso o estudo do Estado de São Paulo. Policial em área urbana, mais de 70% é tiro e perna em braço. Irmãos, com esse conhecimento que a gente está deixando aqui, sabendo que os policiais da área urbana mais de 70% é tiro em perna e braço, tá? Que o único dispositivo avançado, de forma que consegue bloquear esse sangramento de forma efetiva, em menos de 40 segundos, é o torniquete. O que você está esperando, meu amigo, meu irmão polícia, meu amigo, irmão agente de segurança pública, vigilante, CAC, de adquirir o seu torniquete e de ter pelo menos o conhecimento mínimo do APH tático. Esse é o meu maior conselho para vocês. Depois desse conhecimento não tem mais desculpa. Não conte com a sorte. Mas comigo nunca aconteceu, irmão. Amanhã pode acontecer. E no dia que acontecer, você vai dar graças a Deus de você ter o equipamento e o conhecimento. Tem aquele ditado lá que é melhor você ter e não precisar do que você precisar, irmão, e não ter. Cara, adquire o seu equipamento, o seu torniquete para se salvar. E no dia que você precisar, você vai ver que vai fazer diferença, irmão. Esse é o meu maior conselho, principalmente para o agente de segurança pública, o policial, o cara que combate o crime, seja que tipo de polícia. Polícia municipal, federal, civil, militar, agente de carro forte. Mano, compra o seu torniquete. Ah, mas a minha instituição não dá. Compra o seu torniquete. Compra o seu torniquete. Se você precisar, você vai se salvar, irmão. Ou vai salvar um parceiro.